Deus está neste lugar. A Bíblia diz: onde houver 2 ou 3 reunidos, o Senhor estará presente. Olhe para o lado, olhe para o outro e veja quantos tem aqui neste lugar. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga: eu vejo Jesus através de ti. Você crê nisso? Eu vejo Jesus, minha pastora, através de ti. Eu vejo Jesus, pastora Sônia, através de ti. Eu vejo Jesus através de você, igreja. Através de vocês, obreiros. Eu vejo Jesus aqui nesse lugar. Aleluia. Muita gente pode pensar que é utopia. Mas não é. É a realidade. É a realidade porque a Bíblia diz que aquele que crê, verá. Só vê quem crê. E Jesus diz, a palavra de Deus ainda diz mais. Os apóstolos vêm e ele faz e abre o entendimento da igreja e diz: só vai entender as coisas espirituais quem é espiritual. Quem é carnal vai dizer: esse pastor é doido, mentiroso, dizendo que Jesus está na igreja, se Jesus nem existe, que o Espírito Santo está nele, se o Espírito Santo não vai habitar em templo de carne, em carne podre, como eu já ouvi dizer. Mas o que é espiritual discerne tudo muito bem, e dele nada é discernido. Isso é fé. É fé. E só vê Jesus quem tem fé. No mundo as pessoas têm fé no dinheiro, no carro, na casa, na fazenda, nas mansões, nos palácios. Mas quem crê em Deus tem fé no Filho do Homem que desceu e que viveu na terra e que morreu e ao terceiro dia foi ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor. E subiu aos céus e olhou para a sua igreja que estava ficando na terra, aqueles que ali estavam, e ele disse: olha aí agora. Eles assustados olhavam para o céu e via Jesus subindo, e o anjo vem ao encontro e diz: assim como vocês estão vendo ele subindo, ele descerá das nuvens em glória. Mas só vê quem acredita, só entende quem está na presença de Deus, porque muitos dizem: Senhor, Senhor, mas não conhecem a Deus. O que a senhora me falou, pastora, está em 1 Reis capítulo 13. Deus falou comigo naquela palavra, e eu quero dizer, eu já sou mais ousado. Me perdoe a franqueza. Muitos altares vão cair por terra. Muitos que estão se endeusando, deixando a glória de Deus pela glória do homem, vão perder os seus altares, porque o Senhor é Deus, e Deus não divide a glória dele com ninguém, minha pastora. Deus não divide a glória dele com o homem. Deus não divide a glória dele com o rei. Deus não divide a glória dele com ninguém. Há dias que Deus tem trabalhado no meu coração, e muitas coisas Deus tem dito: meu filho, agora é hora, ou é de Deus ou não é. E onde eu chegar eu vou continuar dizendo: quem quiser saber se é Deus na minha vida, parte para cima. Eu posso até morrer, mas vou morrer glorificando a Deus. Vou morrer exaltando a Deus. Não vou morrer negando a cruz. Amados, está chegando o tempo da igreja tomar coragem de verdade. É fácil pregar onde há liberdade. Eu quero ver você pregar quando não tem liberdade. É fácil você falar quando diz pode falar à vontade. Eu quero ver você falar quando diz assim: aqui não pode falar. Aí eu quero ver crente. Ela vem o bispo com esse negócio, ele já vem querer. Ou é crente, ou é cristão.
Ou é crente, ou é cristão. O crente crê em qualquer coisa. O cristão crê no Evangelho de Cristo. Crê na redenção, na remissão dos pecados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos podem dar glória a Deus? Aleluia. Capítulo, eu estou falando porque foi a palavra que Deus me deu. Aguente lá. Fazer como diz, ó. Quem tiver sua carapuça, segure. Quem tiver seu cajado, receba. Quem tiver sua espada, receba. E quem tiver com a sua roupa suja, bota para lavar. Porque ou limpa, ou limpa. Evangelho de João, capítulo 16. E eu vim dizendo, Deus, eu quero falar de fé. Eu quero falar de fé. Você disse, eu vou lhe dar a palavra de fé. Mas Ezequiel, ele disse que na boca era doce, mas quando descia, amargo como fel. Assim é a palavra de Deus. Há muitas vidas. Ou a gente serve ou não serve. Capítulo 16 de João. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga, Senhor, me ajuda a vir para a escola dominical. É para aprender, né? Capítulo 16 diz assim: tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. Diga, não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer de vós matar, em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai, nem, mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha, e eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava, E agora, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá todo mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vos não podeis suportar agora. Jesus fez um alerta. Eu já estou esquentando aqui. Está começando a esquentar. Já estou suando frio. Imaginando que os dias na terra para a igreja está ficando e vai ficar ainda mais estreito. Não adianta. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. E Deus tem preparado os nossos corações e preparado a igreja.
Eu estava aqui sentado e o Espírito de Deus bradava no meu coração e disse: filho, os altares que não se corrompem, esses irão vencer a batalha. E aí eu comecei a perguntar: como assim, Deus? Ele disse: eis que a batalha não é uma batalha simples, não é uma guerra fácil, mas é uma guerra do espírito contra a carne e da carne contra o espírito. Aí agora ele começa a me mostrar uma coisa, pastores que aqui estão, obreiros que aqui estão, igreja que aqui está. Ele começa a mostrar uma guerra entre a carne e o espírito, ou seja, uma guerra entre o reino humano e o reino espiritual. E aí a pastora vem e me fala algo que eu disse que Deus já estava bradando no meu coração, já vinha falando. Mas acontece que também quando ela estava louvando o Senhor aqui, cantando aqui, falando em mistério, o Senhor trazia no meu coração a palavra e dizia assim: eis que ela está dizendo, na minha igreja, eu vou tirar um povo de dentro de um povo. Eu vou separar uma nação de dentro de outra nação. E vou fazer deste povo um povo forte, zeloso, especial e de boas obras. Enquanto ela cantava em línguas aqui, muitos olhavam e diziam assim: ah, ela canta, ninguém sabe o que ela está falando. Então agora eu estou dizendo o que ela estava falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Está chegando a hora em que a igreja, ela não vai se dividir, pastora. Ela não vai se desdobrar. Mas Deus, Ele diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque muitos não vão suportar. Muitos não querem entregar-se de carne e verdade a Deus. Muitos não querem se entregar de corpo e alma diante do Senhor. Eu vou me dando conforme eu posso, conforme eu quero, do jeito que me dá, eu vou fazendo do jeito que dá. E com Deus não é do jeito que dá, é do jeito que Ele quer. Com Deus não é do jeito que dá, é do jeito que Ele quer. Porque do jeito que Ele quer, dá. Preste atenção, se não é assim. Jesus no Getsemane: Pai, se possível for, aparta de mim este cálice. Porém não seja feita a minha, mas a sua. Porque não é do jeito do homem. Jesus estava dizendo naquele momento: Pai, eu tenho a minha vontade, mas eu não quero que seja a minha vontade, porque a minha vontade não é de morrer, a minha vontade é de viver, a minha vontade não é de perecer, a minha vontade é de prevalecer. Mas para Deus a história é diferente. E aí Jesus sabia disso, e Jesus trazia ao entendimento da igreja algo muito importante. A Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Jesus naquele momento, diácono, estava fazendo justamente isso. Não é a minha vontade, mas é a tua vontade. Acontece que foram pegar Jesus, e na hora que perguntaram quem era Jesus, Ele se coloca e se apresenta. E se você olhar as escrituras sagradas, diz que na hora que Ele diz: eu sou eu, o que acontece, pastor? Todos que estavam ali caíram por terra, porque diante de Jesus ninguém prevalecerá. Nenhum sacerdote, nenhum ministro, seja de que religião for, seja de que lugar for, porque a Bíblia diz que nenhum rei há de prevalecer diante do Senhor, nenhuma nação há de prevalecer diante da nação de Deus. Mas a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus.
Tenho-vos dito isso, não é para que tenham medo. Eu tenho-vos dito isso para que tenham coragem. Jesus estava preparando os seus discípulos, a sua igreja, para que eles tivessem coragem. E aí eu vou agora, seguindo mais adiante, agora eu vou falar de libertação. Agora eu vou falar de algo muito importante que a igreja precisa viver nos últimos dias. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando você entrega, você renuncia. Quando você entrega, você abandona. Quando você entrega, você está dizendo: olha, não é mais comigo, agora é contigo. E quando você entrega, agora você vai ver a vitória. Agora você vai ver algo acontecer na tua vida, porque você entregou na mão dele. Vamos falar. Jesus prepara a igreja. Jesus prepara o seu povo para uma grande batalha. Mas ele disse que não falou antes, porque estava no meio deles. Ou seja, ali tudo que acontecesse, a responsabilidade estava com ele. Ele estava responsável pelos discípulos. Ele estava responsável por aqueles que estavam ali. Tanto é que quando ele estava no monte, ele estava ali naquele lugar, e ele olha e vê uma multidão, e ele percebe que aquela multidão estava faminta, estava com fome, não tinha o que comer. E aí ele olha para os discípulos e pergunta: não tem nada para oferecer aqui a este povo, essa multidão? Eles já estão com fome. Jesus conhece e sabe da tua necessidade. Jesus conhece, sabe da sua necessidade sem você falar nada. Ele olhou e viu que a multidão estava com fome, faminta. E aí aparece um dos discípulos e diz: olha, a gente só encontrou aqui esse menino, esse jovem com esses pães e esses peixinhos. E aí ele pega, como filho de Deus, levanta aos céus e dá graças ao Pai pelo que tem. Ei, você já agradeceu pelo que você tem? Você já agradeceu pelo que você tem? Ou você reclamou porque você é filho de Deus e está comendo aquilo? Cinco pães e 2 peixinhos, 5 mais de 5, só homens eram 5.000, fora mulheres e crianças. E ele pega o pão e o peixe, os peixes, eleva ao céu e diz: Pai, eu te agradeço. E ali naquele momento a palavra de Deus diz que ele pega, reparte entre os seus discípulos e manda que eles vá repartir. Agora imagine a cara dos discípulos. Imagine a cara dos discípulos chegando ali e pegando aqueles pães e aqueles peixinhos naquela quantidade e olhando para aquela multidão naquela hora. Mas uma coisa eu entendo, que quando os discípulos partiram para levar, entregar aquilo que Jesus tinha mandado, eles sabiam de uma coisa: quem está conosco é Jesus. Quem está mandando é Jesus. Então quando Ele manda, Ele garante. Quando Ele diz, Ele faz. Ele não mente, Ele não engana. Eu quero dizer uma coisa para a igreja: se você realmente entregou o teu caminho, não importa, agradeça pelo que você tem, porque pelo você agradecido pelo pouco, sobre o muito o Senhor te colocará. E ali naquele momento, eles saem e começam a repartir. E o mais interessante é o final. É que eles voltam para Jesus e voltam com os seus cestos, e nos seus cestos ainda tinha pão e peixe. E Jesus olha para eles e diz: cadê o povo? Não comeu não? Todo mundo comeu, todo mundo se saciou, mas aqui está o que sobrou. Com Jesus dá e sobra. Com Jesus dá e sobra. Eu não tenho, e como é que eu estou ajudando uma pessoa se eu não tenho? Elias chega na casa de uma viúva, e chega na casa daquela viúva e olha para aquela viúva e diz: o que tem? Tem aqui um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Vamos fazer um pão, vamos comer esse pãozinho aqui, vamos morrer. Faz conforme você falou, faz o pão.
Agora tem um detalhe: as primícias é para o Senhor. As primícias é para quem serve a Deus. Faz e manda primeiro para o profeta. E aí ela entregou. Ela entregou, não pensou no filho, não pensou nela. Ela deu. E ali a Bíblia diz que se multiplicou, e durante toda aquela seca que houve, aquela viúva teve mantimento em sua casa. Sabe por quê? Entrega. Entrega sem perguntar como é que vai ser. Entrega sem perguntar como é que eu vou ficar. Se eu der isso agora, como é que eu vou ficar? Se eu der o dízimo, como é que vai ficar minha feira? Se eu der a oferta, como é que vai ficar as minhas contas para pagar? Se eu der isso, como é que vai ficar? Ei, eu não quero falar aqui da disciplina da prosperidade como pregam por aí. Não é isso não. Eu quero falar da fidelidade de Deus. Que a fidelidade de Deus não está naquilo que eu dou, está naquilo que eu entrego. O que eu dou é simples. Eu dou porque muita gente sabe que eu tenho. Aí eu pego, Jesus vem e mostra para os discípulos, aquelas pessoas que estavam levando suas ofertas, e mostra ali um homem que tinha condição e uma viúva que só tinha uma moeda, para que você entenda o mistério de Deus. Eu não preparei nada disso, mas eu estou falando conforme eu vim descendo na minha mente. Aquilo que o Espírito de Deus está colocando, eu vou falando. Tenho-vos dito isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se é para viver pela fé, é pela fé que viverei. Mas viver pela fé é ser e viver uma vida de entrega. Aleluia. Tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente não percebe, não entende por que está acontecendo. E de repente Deus abre e você entende. Eu tenho costume de viver essa experiência. Minha esposa tem costume de viver essas experiências. E nada para mim me surpreende nesta vida. Porque tudo que acontece na minha vida, antes de acontecer, para a glória de Deus, eu já venho sabendo o que ia acontecer. Até um acidente que eu sofri, eu sabia o que ia acontecer. Ai, porque você sofreu, você se preparou para o acidente? Não. Porque eu não sabia o dia nem a hora, mas Deus me mostrou tudo o que iria acontecer. E até as palavras que eu tinha que falar na hora de falar. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Aquela viúva deu o que ela tinha, a moeda. E qual foi a maior oferta? Foi a moeda ou foi aquele que saiu mostrando que tinha condição de dar e que tinha de sobra? Deus não está atrás disso. Deus não faz barganha. Deus não faz barganha com a vida de ninguém. Deus não faz barganha com o dinheiro de ninguém. Ele não está interessado na quantidade que você vai dar. Ele está interessado na qualidade do que você vai dar para Ele. Ele está interessado na qualidade da tua oferta. Ele está interessado na qualidade da tua entrega. Louvado seja o nome do Senhor. Não é na quantidade, não é no valor que você vai dar. É por isso que eu não prego essa forma como pregam aí. Traga tudo o que você tem. Não, traga o que você tem de melhor. Tem muita gente que não entende a oferta de Caim e a oferta de Abel. Caim escolheu o que queria dar. Abel deu o melhor que ele tinha e as primícias do que ele tinha. Ah, eu dou aqui, eu tenho isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, eu vou dar isso aqui. Tanto faz. Mas quando fala de libertação, irmãos, eu tenho que me libertar de mim mesmo, da minha vontade, dos meus desejos, da minha carne. Me libertar dos meus preconceitos. Olhar para as pessoas. E hoje eu estava em um evento, em uma eleição,
para a escolha de um comandante. E aí naquele lugar alguém me interroga. E aí eu venho para aquela pessoa, para uma daquelas pessoas e digo: olha, goste de mim quem gostar. Isso no meio de muitas pessoas que não eram cristãs, de pessoas que do alto clero da política. E aí algumas pessoas estavam ali, alguns GCMs, e ali eu olhei para eles e disse: olha, não adianta, porque eu não vou viver para agradar ninguém. Eu vou falar o que eu tenho que falar para quem eu tiver que falar. Goste de mim quem gostar, vai ouvir o que é a verdade. Porque da minha boca não vai sair mentira para agradar ninguém. Porque quando eu gostar eu digo que gosto, quando eu não gostar eu digo que não gosto. Se eu olhar no seu olho e dizer: meu irmão, eu não gosto de você, pode me perguntar por que eu não gosto, que aí eu vou dizer pelo Espírito Santo por que eu não gosto de você. Não é de você que eu não gosto do que está atuando na tua vida. E vou mostrar para você que você tem que ser liberto e liberta daquele caminho, para que este caminho não te leve a um buraco e à sepultura e ao inferno. Mas eu te amo. Não adianta amar e querer passar a mão na cabeça, porque não vai prevalecer, pastora. Não adianta querer guiar a igreja, querer guiar rebanho, amassageando o ego. Jesus não amaciou o ego. Pedro olha para Jesus e vai ao encontro de Jesus quando ele diz que vai morrer, que vai ser preso, que vai ser morto. E Pedro ali naquele momento, movido de uma paixão, ele olha e diz: não, Senhor, não vai acontecer, não vai morrer o Senhor, não vou deixar o Senhor morrer. Para trás de mim, Satanás. Foi o que Jesus disse a Pedro. Porque não era o caminho de Deus o que Pedro estava falando. Era o caminho do homem, o que o diabo queria para interromper o projeto de Deus. Aí eu digo: Jesus foi ruim com Pedro porque falou isso? Não. Ele foi bom porque mostrou para Pedro quem estava dominando a vida de Pedro. E que Pedro precisava de um outro guia. Não era o guia cego que guiava ele, que levava ele para o lugar que ele jogava a rede e não pescava, que era aquele que levava ele para pescar e ele voltava com o barco vazio. Mas o que queria guiar ele era aquele que dizia: vai, lança a rede, porque quando você lançar a rede, aonde eu te mandar, você vai trazer a pescaria, você vai ter em abundância, o barco vai vir cheio e o meu nome será glorificado. Entende? Entende o que Deus quer para as nossas vidas? Pessoas verdadeiras. Pessoas verdadeiras que mostram o que são e para que são. Meus amados, nós, a igreja viva do Senhor, precisamos entender uma coisa: o reino de Deus é tomado à força. Porque muitos veem que nada, isso aí não vai acontecer não. Isso não acontece não, aconteceu lá, foi no tempo de não sei quem, nem sei se foi verdade. Porque isso aí foi o homem que escreveu. Mas eu acredito na inspiração de Deus. Eu acredito na inspiração do Espírito Santo aos homens que escreveram a Santa Palavra. E vejo nas palavras que aqui estão como o inimigo tem se revelado de forma acintuosa. E como o inimigo tem se mostrado nu e cru. Só não vê quem não quer. Leviano, promíscuo, censurando o que é correto e dando liberdade ao que é incorreto. Não vou entrar em detalhes.
Para o bom entendedor, meia palavra basta. Não estou falando de política, eu estou falando da palavra de Deus. Não estou falando de religião, eu estou falando da palavra de Deus. Não estou pregando aqui que a igreja A, a igreja B, a igreja C é certa. Não, eu estou falando que o único que vai levar a vida eterna chama-se Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Deus quer mover os verdadeiros adoradores sobre a terra. Deus quer mover sobre a terra. Mas eu vejo também na palavra de Deus Jesus chorando, pastora, e ele olhando para os campos, ele olhando para as pessoas, ele olhando para aquele povo que estava ali ao redor, e ele olha para os discípulos e diz: olha, grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros para trabalhar. Porque na hora que precisa, são poucos que estão de pé e que se apresenta diante do altar. Mas o que eu vejo no mundo são pessoas que querem bênção, que querem vitória, que querem receber determinadas coisas na vida terrena, mas não querem o dono da bênção, não querem o Senhor dos senhores, porque sabe que o caminho é estreito. Que é estreito. Para servir a Deus é estreito. E eu não estou falando de doutrina de roupa, disso ou daquilo, não. Eu estou falando de coração e de mãos. A Bíblia diz que devemos nos apresentar a Deus com as mãos limpas e o coração. Mas acontece que os corações não estão mais tão puros como deveriam estar. E agora vai estreitar. Libertação. Os corações preferem viver os adultérios. Os corações preferem viver as prostituições. Ou seja, do que viver a santidade. E a Bíblia diz: sede santo, porque o Senhor E como eu verei a Deus? Como eu verei ao Senhor se não andar em santidade? Se a Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. E ele olhou para a terra e buscou um justo sequer, e não encontrou um justo na terra. E agora eu vou para a palavra ainda mais profunda, vou descer como Isaías, que vai andando, e ele diz: olha, há águas que dão nos artelhos, nos tornozelos. Há águas que você vai descendo e ela vai chegando no joelho. E você vai descendo e ela vai subindo e chega ao seu pescoço. Há águas profundas, mas só vai receber essas águas profundas quem tem coragem de entrar nas águas. Tem que ter coragem. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Eu quero chegar na sua fé. Tendo-vos dito isso, disse Jesus, estou preparando, porque breve eu irei, mas eu enviarei o meu Consolador, e ele estará convosco todos os dias. Acontece agora que quando você começa a ter coragem e começa a tomar uma iniciativa diante de Deus, a Bíblia diz que aí o Senhor se apresenta para você e você começa a ver a glória de Deus. A palavra de Deus diz, aleluia, que Jesus estava
no meio de uma aldeia, e os discípulos ali, eles saem no barco e vão para o mar, e lá no meio vem uma grande tempestade, mas acontece que Jesus, ele precisava chegar no barco, e ele começa a andar sobre as águas, e ele vai andando no meio da tempestade. Enquanto ele andava, o mar estava alvoroçado, o vento estava impetuoso, a Bíblia diz que estalava de tudo que é lado, o barco balançava de um lado para o outro, os discípulos estavam no barco apavorados, e de repente eles olham para o mar e vê um homem andando sobre as águas, e se apavoram mais ainda. É um fantasma, é uma assombração no meio do mar. Eles eram pescadores, eles tinham experiência, e eles viviam aquilo que o mundo ensinava. E aí de repente Pedro olha, é um fantasma, e Jesus disse: não, sou eu, Pedro. Senhor, se fores tu mesmo, chama-me, para que eu vá te encontrar. Aí Jesus disse: eu topo o desafio. Você tem fé, Pedro? Então vem. E aí Pedro começa, e lá vai Pedro andando, e a água balança. Quanto mais a água balança, aí Pedro agora começa a ficar preocupado. O mar estava muito agitado, aí Pedro vai e começa a descer um pouquinho, e começa a afundar, e aí bate o desespero. Eu agora vou morrer. Senhor, me socorre. Me socorre, Senhor, porque eu vou afundando, eu estou afundando. Pedro, sou eu que estou aqui, e comigo ninguém afunda, comigo ninguém perece, porque até se morrer, a morte é lucro. Não disse a ti, Pedro, tendes fé? Se tiveres fé, Pedro, cadê a tua fé, Pedro? Cadê a tua fé, igreja? Cadê a tua fé, igreja? Cadê a tua fé, igreja? Ou você só tem fé quando a coisa está bem, está tudo lindo, tudo maravilhoso, glória a Deus e aleluia. Mas quando o mar começa a balançar um pouquinho, agitar, você quer largar o barco, você quer abandonar o barco, você quer sair desesperado no mundo, você quer sair, largar tudo, largar esposo, largar casa, largar família, largar tudo. Que fé é essa? Que fé desesperadora é essa? Que eu não conheço. A fé que eu conheço é inabalável. O mar está agitado, o vento está soprando, a casa está caindo, está tudo sendo destruído, mas eu estou vendo os céus abertos. Aí agora eu vou lá para Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 7. A Bíblia diz que o homem estava sendo apedrejado, e enquanto ele era apedrejado, ele dava glória a Deus e dizia aleluia. Enquanto jogavam pedra, Estevão bradava e dizia: eu estou vendo a glória de Deus. E jogavam pedra, e Estevão dizia: eu estou vendo o céu aberto. E jogavam pedra, e Estevão dizia: eu estou vendo Jesus nas nuvens, eu estou vendo o Senhor vindo me buscar. Dei calabandaraba xaramaia, derra subinere clamanaia. Eita Deus! Quando eu começo a ficar assim gostoso, eu começo a ficar agoniado, o sapato fica apertado, aí eu já não entendo mais nada. Eita, meu medo é de queimar o solado e eu poder não voltar para casa. Amados do Senhor, acontece que diante da palavra de Deus acontecem coisas inexplicáveis, acontecem coisas que você nunca vai entender, porque Deus é Deus e Ele diz que não se deixa escarnecer. Ele enviou o Consolador, aleluia. Ele enviou o Consolador para tratar a minha alma e a tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu vou começar a fechar aquilo que Deus determinou.
Acontece que quando ele apresenta, aleluia, o Consolador à igreja, Pedro recebe o Consolador na sua vida. E acontece que Pedro começa agora a olhar. Enquanto eles estavam sendo cheios do Espírito Santo, Atos capítulo 2, a Bíblia diz que eles falavam em línguas repartidas como fogo. Mas alguns ali ouviam também as suas línguas nacionais, ouviam aquilo que eles falavam nas suas línguas e nos seus idiomas. E aí começavam a ficar perturbados, porque a Bíblia diz que quem é espiritual discerne tudo muito bem, e dele nada é discernido. Mais uma vez eu digo, muita gente não entende o propósito de Deus, só quer viver aquilo que ouviu naquela hora. Mas nem tudo que você ouve na hora é o que vai acontecer naquela hora. Tem coisas que Deus está falando para a tua vida, te preparando para o amanhã, te preparando para as coisas que virão no futuro, para algo que Ele está preparando para você no futuro, e você vai ver o nome do Senhor ser glorificado. Você pode até não entender, às vezes um sonho que você teve, uma visão que você teve, algo que você viu, e disse: eu não estou entendendo porque é que eu estou vendo isso, eu estava orando por tal coisa, mas eu vi uma coisa que não tem nada a ver. Não tem nada a ver no seu sentido natural, mas no sentido espiritual, no reino de Deus, existe sim, aleluia, um direcionamento, e Deus vai programar a tua vida na direção daquilo que Ele está preparando para te dar a tua vitória. Quantas canções! O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. A fé move montanhas. É tanta coisa que a gente ouve, mas na hora da prática a coisa fica diferente. Na prática a coisa fica diferente. Ei! Porque a gente quer ver as coisas do nosso jeito. Mas eu quero dizer uma coisa para a igreja: se você entender a verdade da palavra de Deus, aquilo que Deus quer para a tua vida, você nunca vai se basear nas coisas desta terra. Você nunca vai se basear na prosperidade ou na riqueza que você está construindo, no palácio que você está fazendo, no comércio que você tem, na vida, no dinheiro que você tem no bolso, na saúde que você tem. Você nunca vai se basear nisso. Mas você vai se basear em coisas totalmente diferentes. Porque Deus, Ele age onde você nem imagina. Ele faz na tua vida coisas que você nem imagina. O que Deus me mostrou aqui hoje: muitos corações em conflito. Como assim, bispo? Corações cheios de amargura, corações feridos e magoados. Aleluia. Que precisam ser transformados. Corações que não aprenderam a perdoar ainda, e que não aprenderam a liberar perdão. Ontem um membro da nossa igreja chegou para mim e disse assim: meu bispo, eu quero ir morar no céu. Eu digo: amém, minha irmã, glória a Deus, que eu também vou. Aí ela olhou para mim e disse assim: mas eu quero que o Senhor me libere perdão. O Senhor me libera porque eu quero ir morar no céu. Eu digo: misericórdia, irmão, é eu que vou te empatar, é? Aí ela fez: não, e o olho dela começou a encher de água. Eu comecei a ficar preocupado. Digo: meu Deus, eu não quero deixar, não deixa essa irmã aqui não, leva logo. E ela olhou para mim com o olho cheio de lágrimas, desesperada mesmo: pastora, eu quero te pedir perdão porque eu quero ir morar no céu. Eu quero que o Senhor libere o perdão para mim. O Senhor libera. Eu disse: minha irmã, eu te amo. Eu te amo, minha irmã. Ah, o senhor não sabe, mas eu já contei para o pastor a situação. O senhor não sabe, mas eu já contei para o pastor aqui. Se ele quiser te contar, diga: eu não quero nem saber. Mas você está liberado e você vai morar no céu. Sei lá o que foi que ela fez, pensou, achou, quis. Só sei de uma coisa: eu nunca vou deixar de falar o que Deus mandar. Goste de mim quem gostar. E eu sempre digo e desafio qualquer um: quando Deus me usar, quando Deus falar comigo, se não for Deus, eu quero que Ele também mostre que não é Ele, que é para poder me arrepender. Então eu digo logo: se você quiser brigar na hora, pode vir para cima de mim. Se você entender que eu falei algo que não foi de Deus para a tua vida, e você tem coragem, você pode vir para cima de mim e dizer assim: olha, Deus não falou e eu vou quebrar a sua cara. Sério, pastora?
Tenho medo não. Não tenho medo. Porque se for a minha carne, eu vou levar o murro e vou entender que eu estou agindo errado. E se for Deus, o anjo vai botar a mão na frente e você vai ver a mão do anjo e vai se arrepender e vai morar no céu. Não importa se é com ímpio, não importa se é com crente, não importa se é com o desviado, não importa se é com o que está na igreja todo dia. Mas o papel do homem de Deus e da mulher de Deus é falar a verdade. Mesmo que ele perca a sua cabeça. João Batista não negou aquilo que Deus determinou na vida dele. Olha, adúltero. Você é rei, mas é adúltero. Tomou a mulher do teu irmão. Ele podia agradar o rei. O rei até chamou ele para conversar. Não, diga que eu sou homem de Deus. É o que estão fazendo aí fora. Tem muitos pastores fazendo isso. E por isso muitos palácios vão ser destruídos. Muitos tronos vão ser arrancados. Muitos não verão a Cristo. Muitos não verão a verdadeira face de Jesus. E olha que eu não sou o homem mais santo, não, nem sou melhor do que nenhum. Estou sujeito ao pecado como qualquer um. Mas sempre peço a Deus todo dia, que não quero de forma alguma olhar para o homem como eu olho para Deus. Porque Deus é Deus e homem é homem. E se você está com o teu coração, você sabe das suas, vou dizer aqui, das suas mazelas. Você sabe o que você passa, o que você fala. Eu não preciso vir aqui dizer, vai, você falou isso, você fez isso, você fez aquilo. Não. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele vai mostrar para o homem o pecado, a justiça e o juízo. E aí você vai entender o verdadeiro trabalhar de Deus. E aí você vai entender a verdadeira vontade de Deus para a tua vida. Deixe Deus trabalhar no teu coração. Deixe Deus trabalhar na tua vida. Ah, mas me feriu. Não tem problema. Feriram Jesus. E ele disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que faz. Ah, feriram o mestre. Pedro até tomou as dores. Ele disse, ei, pode parar, porque se eu quisesse aqui, descia um exército do céu. Então nesta noite, se você ainda não teve um encontro com Cristo, tenha um encontro real e verdadeiro, para que Deus transforme a tua vida, para que Deus trabalhe e molde o teu caráter, para que você olhe para as pessoas e as pessoas vejam a glória de Deus sobre a tua vida de uma forma diferente. Tinha uma jovem no trabalho, em uma das empresas que eu trabalho, que eu presto serviço. Aquela jovem, toda vez que eu dizia para ela, vamos orar, ela dizia, olha aí. Quando alguém te chamava, falava de oração com ela, ela virava as costas. E quando falava-se de qualquer outro tipo de coisa, aquela jovem, ela sentava, era uma alegria. Um dia, ela sentiu algo e sentiu um peso na sua vida. Só não vou abrir e dizer o que foi. Mas aquela jovem, um dia, ela veio ao meu encontro e disse, eu preciso que você ore por mim. A jovem que não queria ouvir a palavra de Deus, agora ouve todo dia. Você está entendendo? A palavra, ela até pode fazer algum efeito, mas o que convence e o que traz seguidores é o seu testemunho, é a sua vida.
E eu tenho muitos exemplos no meu dia a dia. Tem gente que me critica por causa do meu trabalho, porque às vezes vê eu brincando, dançando, pulando, fazendo o que eu tenho que fazer no meu dia a dia, no meu trabalho. Mas ninguém sabe o que está ali de verdade. O testemunho, ele arrasta. E eu confesso que eu tenho ganhado mais almas ali do que muitas vezes dentro da igreja. Tenho visto muitas pessoas me contar testemunhos ali, eu vestido de palhaço até, eu vestido, dançando, pulando, brincando, sorrindo, e as pessoas olhando para mim dizendo assim: ó, eu quero ser que nem você. Você quando fala me traz paz. Eu sinto paz na sua fala. Algumas meninas de outras empresas olharam, fizeram uma reunião, e a supervisora me chamou e disse: olha, tá vendo aquelas meninas que ali estão? Elas disseram que tem uma coisa que elas veem em você que não vê nos outros que trabalham no mesmo trabalho que você. Você pega na mão de todas elas, você abraça todas elas, e todas elas sentem respeito por você. E os outros, quando chegam perto, elas se afastam e têm nojo, porque vêm com outro sentimento. E o seu sentimento é um sentimento verdadeiro. Você vem com respeito, e elas sentem o respeito. E diz até para o gerente que quando eles quiserem contratar, que contrate você, não contrate outro. E muitos que trabalham na mesma área que eu, estou dando testemunho para você entender, já encerrei. E aí, muitos que trabalham na mesma área que eu, ficam sem trabalhar, e vêm me perguntar por que é que eu trabalho e não paro de trabalhar. Eu digo: porque eu sirvo a Cristo. E no meu trabalho, eu trabalho com Cristo, o anjo do meu lado. Então, meus amados, entrega teu caminho de verdade. Está com mágoa, está com ressentimento. Deus me deu uma estratégia para fazer. A primeira igreja que eu vou fazer, vou pedir autorização a ela primeiro, depois eu falo. Para tratar, se assim nos for concedido a oportunidade, a primeira igreja será a Nova Jerusalém. Tratamento da alma e do coração. Deus me deu isso no ônibus quando eu estava vindo de Varzinha. Nós estávamos ali naquela missão, naquele retiro maravilhoso. Que saudade. Mesmo como Jacó, como eu estou, ferido na coxa, mas abençoado. E Deus é maravilhoso.